Tá? Sem perda de tempo, vamos para a palavra nessa noite. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar aí também no telão, Isaías 57:15. Quero começar com esse texto lá de Isaías 57:15. Vai ser colocado aqui para os irmãos o assunto que nós vamos tratar, né? O irmão lá no fundo, o Vitor, né? O Vitor vai estar passando para a gente os slides aí, e você vai acompanhando aí os tópicos da palavra. Mas Isaías 57:15 diz o seguinte: porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar eu habito, e também com contrito e com quebrantado, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Agora, Salmos, capítulo 51, 17, para completar esse versículo aí, para ajudar na caminhada. Salmos 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, querido Deus, apresentamos a Ti a palavra nessa noite. Eu sei que o Senhor já está movendo, já está quebrantando corações, mas queremos ainda, Pai, mais de Ti. Sabemos que há mais. Sabemos que através da Tua palavra podemos ser aperfeiçoados, amadurecidos na nossa caminhada. Então ministra a cada mente, a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, o tema que eu trouxe aqui hoje é quebrantamento. Eu queria falar um pouquinho de quebrantamento com os irmãos. Eu estava comentando agora de pouco, que alguns anos atrás me convidaram para ministrar uma palavra em uma das nossas igrejas, lá no Paraná, lá na cidade de Marialva. Eu estive lá quando era o pastor Giovanni, e o pastor Giovanni me chamou uma vez para pregar lá, no meio de semana, e o pastor Giovanni, na ocasião, disse para mim assim, ele me convidou, e eu perguntei para ele, que tema, tem algum tema? E ele na hora disse assim, o tema que eu gostaria que o irmão ministrasse é quebrantamento. E eu não tinha nada preparado para aquele momento, né, de quebrantamento, mas isso me obrigou, né, a me aprofundar, a ir atrás e preparar essa palavra. Uma palavra que eu tenho guardada comigo e tenho feito uso dela nesses anos de ministério pastoral, e ela tem sido bênção na minha vida. Cada vez que eu ministro, isso traz mais quebrantamento para mim, e eu espero que para você também venha trazer um ensino sobre o que é um quebrantamento. E o quebrantamento é algo assim fundamental para a nossa caminhada cristã. Na palavra de Deus, aqui nos dois textos que eu li, no versículo 17 do Salmo 51, o salmista Davi diz assim o quê? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Existem algumas versões de Bíblia que dizem assim que a um coração quebrantado e contrito agrada a Deus. Então, o quebrantamento é algo que traz ao coração de Deus um agrado. Agora veja que interessante, o que significa a palavra quebrantamento? Você pode passar para mim aí. A palavra quebrantamento significa enfraquecido, abatido, sem forças. Ele é o particípio passado do verbo quebrantar, cuja origem etimológica vem do latim. A palavra no latim é crepare. Crepare significa quebrar, estalar e rachar. Olha que interessante, né? A palavra significa quebrantado, significa quebrar, estalar e rachar. É interessante, queridos, que na Bíblia a palavra quebrantado, ela surge em algumas passagens com o sentido de enfraquecido também. Lá em Jó, capítulo 17, verso 1, o Jó diz assim, o meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. Nesse contexto aqui do livro de Jó, né, o Jó é muito conhecido nosso, né, pelo sofrimento que passou, pelas perdas que teve, né, um homem assim que viveu situações difíceis, né, de situações desesperadoras, situação que provavelmente nenhum de nós quer viver, de perdas, de enfermidade. Mas Jó, no meio de tudo isso, ele disse que o espírito dele estava quebrantado. Mas esse quebrantado que ele se refere,
ele está falando no aspecto de enfraquecido, de abatido, de desanimado até, diante da circunstância que estava vivendo. Agora, veja só, o salmista Davi, no Salmo 34, verso 18, Salmo 34, 18, ele diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha que interessante, uma outra colocação agora do salmista Davi: Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Você tem o coração quebrantado? Então Deus está perto. Deus está perto. Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Olha que interessante. Agora veja só, um coração quebrantado é um coração que não está endurecido, é um coração que está sendo transformado por Deus. E nós precisamos olhar para o quebrantamento nessa ótica. O quebrantamento é você saber quem você é e reconhecer Deus na sua vida e se submeter a Ele, se humilhar. Quebrantamento é você se humilhar diante de Deus. Quebrantamento é você se render. Quebrantamento é você olhar para você e dizer: eu não sou nada sem Ele. É interessante que o próprio Cristo disse: sem Deus Ele não podia fazer nada. Sem o Pai eu não faço nada. Nós precisamos reconhecer quem Ele é na nossa vida e olharmos para nós também. É interessante que ser quebrantado não significa você ter um semblante triste muitas vezes. Na hora que nós estamos adorando a Deus, nos momentos de louvores e adoração da igreja, é interessante a reação das pessoas, Tem uns que choram, tem uns que ficam com a mão levantada, tem outros que se ajoelham, tem outro que senta. Eu me lembro de uma situação, em uma igreja que eu fui pastor, no primeiro ano meu pastoral, o pastor convidou um outro pastor para pregar naquela noite, e um rapaz estava fazendo louvor, e ele fez o louvor estava uma bênção. E aí o louvor acabou, o rapaz desceu, o culto aconteceu, e aquele pastor que estava ali para ser o pregador da noite subiu. E quando ele subiu para pregar, ele pegou o microfone e ele disse a seguinte fala assim: irmãos, eu poderia ir embora já, não precisava nem pregar. Eu já fui tão ministrado, já estou com o coração tão quebrantado, que eu poderia ir para casa, mas já que eu fui convidado para pregar, vou trazer essa mensagem para os irmãos. Agora veja só, depois que acabou o culto, aquele ministro de louvor veio conversar comigo, porque ele era dos jovens. Eu estava na época ministrando, eu era pastor da área de jovens da igreja. E ele veio falar para mim assim, que ele ministrou louvor, e ele ministrou louvor com raiva. Ele ministrou louvor assim, durante um período ele ficou ministrando louvor assim, com o coração duro, porque diz que ele olhou para o convidado, para o pastor que era convidado, sentado assim na primeira fileira, e durante todo o louvor, o pastor passou o louvor com o braço cruzado, com a cabeça baixa e com o braço cruzado. E ele em cima ministrando, na mente dele, pensou assim: puxa, o cara não está adorando, o cara não levantou a mão, o cara não está com o coração quebrantado. Mas quando o pastor subiu e disse: irmãos, eu já fui quebrantado pelo louvor, eu podia ir embora. Aí daí ele diz assim para mim: pastor, aquilo lá acabou comigo. Deus moveu no meu coração, Deus quebrantou meu coração naquela hora, tirou toda a dureza do meu coração naquela hora. E eu digo isso, amados, porque quebrantamento não são assim as expressões que temos, mas o quebrantamento está aqui dentro. O quebrantamento vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. O quebrantamento não é aparência, o quebrantamento é o coração, é um coração rendido. Quebrantamento não é um sentimento, mas ele é uma decisão. Você decide ser quebrantado. Agora, não é uma experiência única, mas ele é um processo contínuo, diário na nossa vida. Nós vamos estar sendo quebrantados até o dia da nossa partida daqui. A gente vai estar passando por um processo sempre, sendo confrontado, passando por circunstâncias difíceis. Vou usar até o texto de Jesus que diz assim: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas o quebrantamento nos ajuda a vencer tudo isso. O quebrantamento nos ajuda a ir adiante. O quebrantamento, ele é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida do Espírito Santo, a vida de Deus esteja em nós. O quebrantamento, ele destrói o nosso eu, o nosso ego, e nós nos passamos a nos humilharmos diante de Deus e reconhecer Ele na nossa vida. Tem uma frase que eu acho interessante de um teólogo nosso, reformado,
americano, R.C. Sproul, o nome dele. Ele diz assim, ó, o quebrantamento é o reconhecimento de que somos totalmente incapazes de nos salvar e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Vou ler de novo, ó. O quebrantamento é o reconhecimento de que somos totalmente incapazes de nos salvar e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Então, o quebrantamento é você reconhecer que você não é nada sem Ele. Agora, veja que interessante, né? Nós podemos concluir, então, que quebrantar ou ser quebrantado significa ser transformado. Você pode dizer comigo assim? Eu, nessa noite, quero ser transformado cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? É por isso que você vem na igreja. É por isso que você frequenta a igreja. Você vem aqui porque através da adoração, através da palavra, através desses momentos, Deus está fazendo um processo em você de transformação. Uma transformação constante. Eu li um livro, certa ocasião, eu indico para você também, do pastor Pascoal Piragini. O pastor Pascoal Piragini, ele é pastor da Igreja Batista de Curitiba, da primeira Igreja Batista. E é um escritor, né, vários livros, mas tem um livro específico dele, que se chama As Orações que Deus Gostaria de Ouvir. Ele é um livreto, assim, de bolso, que a gente chama. Eu acho até que já tem para baixar em PDF aí pela internet. Você consegue, eu acho, baixar, porque é um livro já antigo. E ele fala, em cada capítulo desse livro, ele fala sobre as orações que Deus gostaria de ouvir, de nós falarmos. Tem um capítulo, por exemplo, que ele diz assim, que uma das orações que Deus gostaria de ouvir é, usa-me. A gente às vezes não ora isso, usa-me. Ele coloca só orações que confrontam nós, na nossa vontade. Porque quando nós vamos orar, muitas vezes nós nos dedicamos a orar. Me abençoa, me guarda, me protege, me dá bênção, me dá milagre, me cura. Mas a gente não se oferece. Usa-me, quebranta-me. Porque quando nós falamos isso, há um processo daí. Agora veja só, nesse livro, no capítulo que ele fala sobre uma dessas orações que Deus gostaria de ouvir, que é, quebranta-me, ele diz a seguinte frase, ou o seguinte trecho do livro, eu separei aqui para nós. Acho que ele colocou aqui, ó. Há coisas que não queremos ver, há coisas que não queremos aceitar, há coisas que não queremos mudar. Encontramos para elas todas as desculpas possíveis. São estas coisas que Deus tem de destruir em nós, pois elas são os nossos maiores tesouros e as nossas paixões, ainda que digamos que não são. Olha que interessante. Nesse trecho do livro, onde ele fala sobre a oração que devemos fazer, quebranta-me, nós devemos ali renunciar, nos arrepender, nos humilhar e colocar diante de Deus todas as coisas que são desculpas, muitas vezes possíveis, para não fazermos a obra, para não estarmos na igreja ou para seguirmos na vida cristã. Há muita coisa que nós chegamos para Deus e nós nos usamos como muleta, vamos colocar dessa forma, para não fazer aquilo que tem que ser feito, como cristãos. E ele diz o seguinte, que isso são os nossos tesouros. Muitas vezes são até paixões que temos, ainda que a gente diga que não é. Então, quebrantamento é se humilhar. Quebrantamento é você render a Deus tudo aquilo na sua vida que, de repente, está tomando o lugar dele. Agora, veja que interessante. Em um outro livro ainda, que eu li na minha pesquisa sobre quebrantamento, pode passar para mim, aqui. Olha essa foto aí, ó. Queria que você olhasse essa foto. Então, aqui você tem um domador de cavalos. Como é que é o mesmo nome? Rodandel. Rodandel. É que eu não sabia. Eu falava assim que o cavalo estava num cercado circular. Aí o irmão ali me ajudou. Ele disse que esse cercado aí, circular, se chama rodandel. Rodandel é um circuito que o cavalo faz dentro de uma fazenda, em Aras. E onde o cavalo que ainda não foi montado precisa ser domado. Ele precisa ser preparado para receber sobre ele um cavaleiro. E quando esse processo acontece, esse processo é chamado de quebrantamento do cavalo.
Eu dei uma paradinha, amados, porque assim, me perdoe, não estou chamando de ninguém de cavalo aqui, tá? Não estou dizendo que nós somos cavalos, mas nós precisamos ser domados às vezes. E o quebrantamento, ele é ser transformado. O cavalo, ele não recebe alguém sobre ele, porque ele ainda é feroz, ou, eu não sei se o termo é chucro, né, que chama, é isso? É isso também? Ele é chucro, então ele não recebe ninguém sobre ele. Ele não está disposto a ninguém comandar ele. Ele ainda não recebe uma autoridade sobre ele. Mas quando ele passa por esse processo, e vou dizer para você um negócio interessante. Eu estava lendo nesse livro o seguinte, que o processo de quebrantamento de um cavalo não é do dia para a noite. Às vezes, claro que depende de cada um, do comportamento de cada um, temperamento até do animal. Mas levam dias, às vezes, para poder quebrantar. E existem até cavalos que são difíceis de passar por esse quebrantamento. Mas o processo é de quebrantamento. Então, olhando para nós, trazendo aqui, aplicando na nossa vida, qual área da nossa vida que precisa viver essa doma? Qual área da nossa vida que ainda precisa passar pelo quebrantamento, pela transformação? Qual área da minha vida eu preciso lançar aos pés do Senhor nessa noite? Qual área da minha vida ainda são paixões e tesouros que eu estou escondendo, que eu preciso me livrar, para que Deus reine na minha vida totalmente? O quebrantamento é um processo de transformação. Muitas vezes o cavalo, depois de quebrantado, depois de preparado, depois de domado, então vem o cavaleiro, sobe nele e guia ele para a direita, para a esquerda, usando as rédeas, freia, vai para frente, vai para trás, para. Sobre nossas vidas, depois de transformados e quebrantados, o Espírito Santo começa a mover. O Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te diz, vai para cá, vai para lá, passa por essa porta, fecha essa porta, sai dessa situação, toma essa decisão. Há um guia sobre nós, sobre a nossa vida, mas eu preciso estar quebrantado, com o coração quebrantado. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, o Jeremias vai até a casa do oleiro. Lembra dessa história? Ele chega lá na casa do oleiro, vê o oleiro fazendo aquele barro, pega o barro, coloca, vai moldando, transformando em um vaso. Não dá certo, ele joga no chão novamente, pega tudo outra vez, faz de novo, e o Jeremias ali olhando, e por um momento, depois do vaso pronto, Jeremias chega para Deus e fala assim, eu ainda não entendi por que o Senhor me trouxe aqui. E aí Deus diz para ele, eu sou o oleiro, e a tua vida é o vaso, é o barro na minha mão, e eu estou te moldando diariamente ali. Amados, nós estamos diariamente naquela roda do oleiro. Você está diariamente ali sendo moldado. Tem hora que sai torto, precisa mudar, precisa arrumar, e Deus está ali te moldando. Lembra do conceito de quebrantamento? Quebrar, rachar, forjar. Quebrantamento é forjar. Quebrantamento é estar te moldando diariamente. Aquela luta que você passa, aquela dificuldade que você tem, as circunstâncias que você tem vivido, tudo isso é o oleiro te moldando, te quebrantando, te preparando. É o processo, é a transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, o apóstolo Paulo diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que somos transformados de glória em glória, somos transformados. Ser transformado é ser quebrantado. Então é um processo para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo, em Filipenses, onde ele diz assim que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. O que é ter os mesmos sentimentos? É ser parecido com Ele diariamente. Agora, o quebrantamento, ele acontece a partir do momento que você busca ter uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus. Você notou já que muitas vezes a gente sai dos nossos cultos, passamos por um momento de adoração profunda, uma palavra abençoada, aquele mover de Deus. Aí quando encerra o culto, os irmãos estão todos assim,
doces uns com os outros, né? E abraça e beija. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei durante 9 anos, e tinha uma senhora, acho que ela estava quase 70 anos, ou já estava nos 70 anos, mas uma senhora assim, quebrantada, passava o culto inteiro chorando. E aí um dia eu estava lá na porta, cumprimentando as pessoas, ela passou por mim, me abraçou, falou: ô pastor, daí ela perguntou assim: deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei: faça, irmã, tem jeito de vir dormir aqui na igreja? Eu falei: mas por que, irmã? Aqui está tão gostoso o culto, está um ambiente de quebrantamento aqui, não dá para trazer um colchão, dormir por aqui? E aí deu uma risada assim, né, me deu um abraço e foi embora daí. Quer dizer, Deus vai movendo sobre nós, Deus vai quebrantando, porque vem as experiências. Eu não estou falando de experiencialismo, que a gente tem que ficar buscando, não é nesse aspecto que eu estou falando. Eu estou falando assim de você se render, se entregar. Eu estava comentando ainda há pouco lá no Espaço Vida, lá, sobre um quebrantamento que eu vivi. Né, eu cresci no lar evangélico, cresci no lar cristão. Até os 9, 10 anos eu frequentei a Assembleia de Deus, junto com meu pai e com a minha mãe. A minha mãe é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela, quando ela se casou com meu pai, ela foi para a Assembleia acompanhando o esposo. E meu pai tocava trompete na orquestra da Assembleia de Deus. E o meu pai ficamos ali. Até que o meu pai, não sei se por legado do meu avô, que meu avô também foi, meu pai se candidatou a vereador e foi eleito na cidade. E aí o meu pai foi vereador 14 anos na cidade que eu morava. E ele não conseguiu conciliar essa vida de igreja com a vereança. Ele ficava um pé fora, um pé dentro, um pé fora, assim foi. E a minha mãe sempre foi muito disciplinada com a igreja. E nesse período a minha mãe levou nós para a IPB, voltou para a IPB e me levou para lá junto com mais 2 irmãos. E nós ficamos então na IPB. Ali eu cresci, na pré-adolescência, adolescência, juventude, mas também com um pé na igreja e um pé fora. Eu não tinha ainda passado por aquela experiência. Eu não tinha tido ainda aquele compromisso firmado na minha vida. Até que os jovens foram para um acampamento de carnaval. E eu estava com 26 anos. Eu tinha acabado a minha primeira faculdade, já estava voltando para casa, e a minha mãe me empurrou para o acampamento, porque eu não queria ir. Aí a minha mãe falou: não, você vai, não vai ficar por aqui. Os teus irmãos estão indo, você também vai. Arruma tua mala aí e vai junto. E eu fui para o acampamento. E, irmãos, eu fui para aquele acampamento com a ideia assim: vou lá porque eu respeito muito a minha mãe, porque eu tenho um temor à minha mãe, talvez não a Deus, mas à minha mãe. Né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito, assim, muito presente na nossa vida. E aí fui para esse acampamento. E, para minha surpresa, no domingo à noite, na mensagem de domingo à noite, Deus me pegou. O pastor pregava e eu ficava sentadinho lá, chorando o tempo inteiro, do lado de um outro amigo meu. E esse amigo já era crente. Esse amigo me abraçava, ficava com a mão no meu ombro, e eu ali chorando, e o pastor terminou a pregação, fez apelo. Eu saí do meu lugar, fui o primeiro que saí e vim para frente. E aí, depois que o pastor orou, houve aquele momento, né, de comoção, todo mundo quebrantado, chorando. O pastor disse assim: vamos fazer um círculo para terminar? Nós estávamos em 200 jovens naquele momento ali, naquele ambiente. Vamos fazer um círculo das mãos e vamos abrindo o círculo. Enquanto o círculo vai crescendo aí, vai entrando e tal. E eu comecei, mais ou menos onde estava o piano ali, comecei ali segurando nas mãos. E conforme o círculo foi crescendo, eu fui subindo aqui no altar. E quando o círculo terminou de crescer, eu estava atrás do púlpito, parado assim, atrás do púlpito, com o dobro segurando as mãos uns amigos. E eu fechei os meus olhos, o pastor começou a orar, e aí começou aquele fervor, o povo orando, né, o Espírito Santo movendo. Eu abri os meus olhos e vi o púlpito na minha frente. E para mim foi na hora o entendimento: teu lugar é aí, teu lugar é nesse ambiente aí. Então, amados, naquele dia eu tive a minha experiência com Deus. Ou talvez a palavra que se encaixaria seria a minha conversão. Naquele momento, o quebrantamento veio na minha vida. Naquele momento, o quebrantamento me fez reconhecer quem eu era. Me fez reconhecer que eu precisava de Deus, que a partir dali a minha vida teria um novo rumo, uma nova direção. Ali o cavalo foi domado. Ali eu fui domado. O Espírito Santo entrou na minha vida e começou a me conduzir.
Então veja que interessante, o quebrantamento, ele acontece a partir desse momento que você tem essa experiência. Quando nós olhamos para a Bíblia, Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, eu não vou ler todo o texto, eu vou relatar para você, mas Isaías capítulo 6, verso 1, é um texto bem conhecido nosso. Diz assim que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Depois no versículo 5 diz assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Esse texto de Isaías nos conta que o rei Uzias morreu. Só para a gente resumir o assunto, o rei Uzias, ele era primo de Isaías. Ele era um primo de Isaías, era parente dele, de sangue. Mas o rei Uzias, quando assumiu o trono, todo rei tinha um profeta, e o profeta era Isaías, o profeta do reino. Mas o Isaías, a palavra não diz literalmente isso, mas nós subentendemos que Isaías embora fosse o profeta do rei, era ele que fazia toda a parte espiritual do reino, mas Isaías deu uma afastada, deu uma apagada, deu uma esfriada com Deus. É o que passa para nós a ideia. E aí Isaías, depois que morreu Uzias, diz que ele entrou em luto, ele começou a chorar por causa disso. E esse choro levou ele ao templo. E lá no templo ele teve uma visitação da glória de Deus. A glória veio, diz aqui, encheu o templo. E essa glória veio de tal forma que diz que ele teve lá uma visão de um anjo que pegou a brasa viva do altar e tocou nos seus lábios. E ali ele reconheceu que ele era pecador, reconheceu que ele era impuro, vivia no meio de pessoas impuras, se arrependeu do seu pecado. Talvez ali ele consertou a vida dele de novo com Deus. Ali foi o momento do fervor na vida dele de novo. E no final, Deus fala assim: quem eu enviarei? E ele diz: eis-me aqui. Deus foi bem humorado ali, porque na igreja estava vazia, só tinha Isaías. E Deus fala uma frase bem alta assim: quem eu enviarei? E aí eu imagino Isaías olhando, né, para o lado, para trás, para frente, falando: ué, só estou eu aqui, então é comigo. Eu vou. Mas Isaías passou por um quebrantamento, Isaías passou por um renovo. O quebrantamento é também um renovo, queridos. Por exemplo, qual é o Uzias que tem que morrer na sua vida para você ser renovado hoje? Qual é o Uzias que Deus tem que matar na tua vida para você se quebrantar? Para você retomar a caminhada? Muitas vezes na nossa caminhada, nós enfraquecemos, desanimamos, oramos menos, lemos menos a palavra, fazemos menos devocionais. Sempre há um momento que nós estamos mais fervorosos, às vezes menos, às vezes uma circunstância que pode nos abater. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós precisamos nessa noite, como Isaías, reconhecer, clamar a Deus, para que esse quebrantamento venha novamente em nossa vida. O quebrantamento, o contrário de quebrantamento é orgulho. O orgulho, ele nos atrapalha para nos quebrantarmos. O orgulho nos atrapalha para nos humilharmos. E nós precisamos reconhecer, às vezes, que somos orgulhosos. Reconhecer que temos soberba. É interessante que o quebrantamento, ele vem para mover na nossa vida e tirar todo esse orgulho que muitas vezes nós temos como ser humano. Agora, uma coisa interessante, né? O João Calvino, ele diz uma frase, tem aí no slide, se o irmão quiser pôr, já pôs, legal, tá ligado, obrigado. João Calvino diz assim: o verdadeiro arrependimento começa com o conhecimento do pecado e a percepção da misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento começa com o conhecimento do pecado e a percepção da misericórdia de Deus. Por que o arrependimento está ligado diretamente com o quebrantamento? Lá no Salmo 51 que eu li, lá no último versículo, o salmista diz o quê? O que agrada a Deus é um coração contrito, quebrantado e contrito. Contrito significa arrependido. Então, arrependimento faz parte do quebrantamento. Agora, eu quero trazer para você aqui, para a gente caminhar para a nossa finalização, quais são as bênçãos que o quebrantamento traz? Porque surge essa pergunta também, né, nós seres humanos. O ser humano, por natureza, ele quer saber o que ele ganha com isso, sempre. O que eu ganho de ser quebrantado? O que eu ganho para orar mais? O que eu ganho para ler mais da Bíblia? Amados,
você ganha transformação. Mas há bênçãos através do quebrantamento. E o que o quebrantamento traz de bênção? Primeiro, né, vamos ver um texto bíblico aqui antes de começar a ver as bênçãos. Mateus 5, capítulo 5, verso 3, diz assim: Jesus disse: bem-aventurados são os humildes, ou quebrantados de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Então, feliz é aquele que é humilde. Feliz é aquele que é quebrantado. Agora, a primeira bênção que um quebrantamento traz é: Deus se aproxima do quebrantado. Lá no Salmo de número 34, 18, que eu acabei de ler, pode passar. Salmo 34, versículo 18, eu li lá no comecinho, diz assim: perto, vamos ler junto, todo mundo? Perto. Amém. Então, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Você crê nisso? Amém? O Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. Ele levanta o humilde e não despreza o coração quebrantado. Essa é a primeira bênção que você encontra no quebrantamento. Do Senhor está perto de você. O Senhor está aí ao teu lado. O Senhor caminha com aquele que é humilde, com aquele que tem um coração aberto para transformação. A segunda bênção ainda está no Salmo 116, verso 1 e 2. Diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Então, a segunda bênção é: o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e de adorar a Deus. Quando nós somos quebrantados e transformados, nós temos o nosso coração amolecido. E esse coração amolecido adora com muito mais ênfase, adora de maneira muito mais dedicada, disciplinada, ama a Deus, porque a palavra diz assim, que Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes, a gente passa por períodos na nossa vida, como eu disse já aqui, de abatimento, esfriamento, mornidão, e há momentos assim que nós temos que parar, nos humilhar e voltar ao primeiro amor, voltar àquele momento com o Senhor. E quando nós voltamos a esse quebrantamento, nós começamos a buscar, a ter mais sentido na adoração que estamos fazendo, no trabalho, no servir. O quebrantamento também, posso até incluir isso aqui, eu não pus, mas isso me veio aqui agora na memória. O quebrantamento não só nos dá a capacidade de amar e adorar, mas de servir a Deus. A pessoa que se dedica a servir a Deus, ou quer servir, é porque ela está quebrantada, transformada. Não é um fardo servir a Deus, não é um fardo trabalhar no ministério, não é um fardo estar na igreja, mas é ser quebrantado de coração. Você não está fazendo para alegrar homens, para conquistar coisas humanas, mas você está fazendo porque isso agrada o coração de Deus. Estar quebrantado. Terceira bênção, diga comigo, terceira bênção. O quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Lá em Mateus capítulo 7, verso 16 a 20, diz o quê? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Deus usa pessoas quebrantadas para produzir frutos. Quando você está quebrantado, o teu desejo é contar para as pessoas que você conheceu algo, que você está vivendo algo novo. Quem que já não teve isso? Quem que já não passou por um momento ou um processo de quebrantamento ou de conversão, né, vamos colocar dessa maneira? Quando eu voltei do acampamento, deixa eu voltar um pouquinho naquele testemunho. Eu voltei do acampamento para minha terra. O acampamento foi assim a 150 quilômetros de onde eu morava. Aí eu entrei no ônibus para voltar na terça-feira e eu peguei uma poltrona sozinho que tinha lá no ônibus e fiquei sentado lá, porque eu passei a viagem inteira refletindo sobre o que tinha acontecido na minha vida naquele acampamento.
e pensando nas coisas que iriam mudar a partir daquele momento. As coisas que eu teria que abrir mão, as coisas que eu teria que renunciar, amizades que eu tinha, que provavelmente não poderiam mais continuar, amizades que eu tinha o hábito de sair no domingo, no sábado à noite, com os amigos, sexta, sábado à noite, e voltar de madrugada para casa. Eu nunca me envolvi com drogas, com bebida, Deus me deu muitos livramentos, né? Mas eu vi os meus amigos envolvidos com isso, alguns deles. E eu tinha amigos, vamos dizer assim, entre aspas, que achava que eram leais naquele momento. Mas quando eu voltei desse acampamento, eu voltei decidido a mudar a minha vida. Eu voltei decidido a pôr um ponto final em tudo aquilo. E quando eu cheguei na minha casa, que com a minha vida continuou no dia a dia, eu não era apenas um jovem que estava voltando do acampamento, emocionado com o acampamento. Porque muitas vezes a gente vai para o acampamento, muitos jovens vão, tem até adultos que falam isso às vezes, né? Ah, ele está empolgado porque voltou do acampamento, né? Aquele ambiente de retiro e tal. Não, amados, houve na minha vida uma transformação real, uma mudança real. E quando eu voltei, eu procurei os amigos e disse para eles, ó, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou sair, não vou fazer isso outro. É claro que eu fui ironizado por um momento. Alguns disseram assim, ele está voltando agora do acampamento, daqui a pouco passa, daqui a pouco ele volta ao normal. Mas, amados, eu nunca mais fui normal. E o Deus que eu sirvo não é normal. Um Deus que colocou um homem dentro da barriga de um peixe, e depois o peixe vomitou ele numa praia. Um Deus que pegou um adolescente com uma pedra e acertou um gigante. Um Deus que livrou um homem da cova dos leões. Entendeu? Então a gente não é normal. Então eu não voltei normal de lá. Eu voltei com uma nova caminhada. E aquela caminhada exigiu renúncia, exigiu abrir mão. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. A nova adaptação de um jovem que sentava lá na última fileira, nada contra os irmãos, tá, que está aí na última fileira, mas eu sentava na última fileira, eu comecei a sentar aqui na frente. De um jovem que chegava depois que o culto começava, passei a ser um jovem que chegava meia hora antes do culto, para estar lá na frente junto, orando. Passei a ser um jovem que começou a se envolver na igreja, ir na casa do pastor, eu dormia na casa do pastor, saía visitar com o pastor, comecei a ter uma mudança. Claro, aqui é a minha história, você tem a tua com Deus, cada um tem a sua história, mas eu quero dizer para você que o quebrantamento nos faz mudar, nos faz produzir. Naquele período que eu voltei, o meu principal objetivo era contar para as pessoas. Eu estava tão alegre com aquilo, que eu queria passar adiante o que aconteceu comigo, contar para as pessoas o que tinha acontecido. E quando eu começava a contar para os irmãos da igreja, os irmãos davam risada de mim e falavam assim, a minha oração foi atendida. Porque eu orava por você lá no monte, eu orava por você no dia da oração. A minha mãe falava isso para mim assim, finalmente minhas orações foram atendidas. Já tinha um povo clamando. Amados, tem gente clamando por você. E se prepara porque Deus vai te pegar. Quem não pegou ainda, Deus vai te pegar. Vai ter uma hora. Não tem para onde se correr. Deus vai te pegar. E isso aconteceu comigo. Quarta bênção do avivamento e última, que eu separei aqui para nós. O quebrantamento traz avivamento. Veja só, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quebrantamento está ligado com arrependimento está ligado com humilhação, e o quebrantamento está ligado com orgulho. Você deixar de ser orgulhoso é se humilhar. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e ainda sararei a sua terra. Você quer mais resultado que isso? Do quebrantamento? De um avivamento vir e sarar a tua terra? Entenda a terra como família, entenda a terra como cidade, entenda a terra como país, Brasil, entenda a terra onde você expor os teus pés. Bendito serás, amém? Então o avivamento vem, o quebrantamento traz isso, o derramamento do Espírito Santo. O quebrantamento é um trabalho de Deus. Martim Lutero disse essa frase aqui, o quebrantamento é o trabalho de Deus em nós, para que possamos ver nossa necessidade constante da sua graça. Vou ler de novo, o quebrantamento é o trabalho de Deus em nós, para que possamos ver a nossa necessidade da constante graça dele na nossa vida. Martim Lutero disse essa frase. Eu gosto de ler, eu sou curioso para ler
avivamentos, né? E tem um livro que eu indico para você, muito fácil, Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Se você não leu, leia, né? Que ele fala sobre os grandes avivamentos. E eu já li muito sobre avivamentos, e uma coisa em comum em cada um deles, cada um teve a sua experiência, mas o em comum em cada um deles era o quebrantamento. O quebrantamento estava ali. O avivamento aconteceu porque houve quebrantamento, houve vidas transformadas. Avivalistas que passavam por cidades, e essas cidades eram transformadas, mudadas. Bares eram fechados, boates eram fechadas, prostituição acabava, drogas acabavam, porque aqueles homens pisavam naquelas cidades. E quando eles pisavam lá, porque o quebrantamento estava sobre eles, a transformação estava sobre eles. Agora veja só, para a gente concluir, uma pergunta: por onde começar o quebrantamento? Primeiro, precisamos enxergar quem Deus é e quem realmente nós somos. Nós precisamos fazer um autoexame de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala isso no nosso texto de Santa Ceia, lá em Coríntios, né? Capítulo 11, 1 Coríntios 11, ele diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar, eu preciso olhar para mim e ver em mim a necessidade que eu tenho, a dependência que eu tenho de Deus me transformar. Segundo, eu preciso pedir perdão, me arrepender do orgulho que eu tenho muitas vezes, clamar por misericórdia. Eu preciso botar a boca no pó, eu preciso me ajoelhar, eu preciso me render, eu preciso me dobrar. Quando eu falo ajoelhar, pode ser no sentido literal, mas não é só no literal. Ajoelhar e se render é dentro de você se render. Em terceiro, eu preciso aprender a reconhecer e verbalizar a minha necessidade espiritual de Deus. E dizer assim: sou eu, Senhor, quem precisa de transformação. Não é o meu irmão e nem a minha irmã. Eu não posso olhar para o irmão do lado, para quem está atrás de mim e dizer assim: puxa, tomara que o fulano escute essa pregação hoje, que o pastor Júnior está fazendo. Tomara, puxa, faltou a minha prima aqui, meu tio, minha tia, eles precisavam ouvir isso para quebrantar aquele coração duro. Não, irmão, é você. Se você está aqui nesse culto hoje, é com você que Deus está falando. Se você veio aqui é porque Deus quer mover no teu coração. Então, quarto lugar, por onde começar? Precisamos ser obedientes e sensíveis à vontade e à direção de Deus, do Senhor. Quando eu estou quebrantado, o Espírito Santo vai me guiando, e a vontade de Deus vai prevalecendo sobre a minha vida. Mas eu preciso obedecer. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo para que seja feita a vontade dele em nós. Quem que não quer isso? Tomar a decisão certa, ir para o lado certo, ir para o emprego correto, mudar para a cidade certa, fazer aquilo que seria o ideal, mas nós nos esquecemos de um pequeno detalhe. Há algo que me cabe fazer, e o que é? Obedecer. Eu preciso obedecer princípios e valores da palavra de Deus, para que a vontade prevaleça na minha vida. Eu não posso continuar na desobediência, continuar distante de Deus e ainda querer que Ele faça a vontade de Deus. Então, nessa noite, querido, eu queria liberar essa palavra para você, como igreja, como pessoa, como família: quebrantamento. Você tem sido uma pessoa quebrantada? Você tem sido uma pessoa rendida? Você tem sido uma pessoa que está disposta nessa noite a entregar para Deus as suas paixões, os seus tesouros que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida? Você está disposto a fazer do reino a prioridade na sua vida? Isso é quebrantamento. Agora, as bênçãos virão depois da rendição. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos, aí mesmo onde você está por um momento. Eu queria pedir para a equipe de louvor vir aqui, por favor.